Começa agora para mais de 14 países, 365 continentes, 4 cidades e 5 planetas, sem censura e sem frescura, Open Show! Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de entrevistas. E essa aqui é com um cara incrível, ele é simplesmente o cara. Ele é o fundador da maior empresa de desmanche e reciclagem da América Latina. Ele é o meu amigo, o catador de sonhos, Geraldo Rufino. Tudo bem, Geraldo? Tudo otimamente bem. Se melhorar, nós merecemos, né? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Esse cara, assim, o sorriso dele é a nossa alegria. E, bom, Geraldo, eu vou começar falando aqui com você a nossa conversa de um assunto que eu sei que é muito importante na sua vida, pelo que eu te conheço. E como nós estamos aqui em família, não tinha assunto melhor para começar do que família. Primeiro, eu queria saber, assim, na sua vida, qual que é a importância da família no âmbito pessoal, a diferença que a família fez na sua vida, no âmbito coletivo, você com a sua família, e no âmbito profissional. O que a família representa para você? Tudo. Família é a base de tudo. A família é a base dos meus valores. Aliás, o que eu tenho de mais forte em mim, desde pequenininho, que acho que é uma herança, que eu venho dando continuidade desde pequeno, que a minha mãe deixou, porque ela foi embora muito cedo, mas ela deixou comigo alguns valores que é a base de tudo, e tudo isso começa na família. Então, da família vem a minha fortaleza, a minha sensação de segurança, a minha gratidão, a minha atitude, a iniciativa, a coisa de compartilhar com o próximo, os deveres, as obrigações, a disciplina, o carinho, tudo partiu dessa base, da família. Minha mãe foi embora cedo, mas isso continuou com meu pai, com as minhas irmãs. Esses valores me fortaleceram o suficiente a ponto de eu me blindar. E de lá para cá, eu venho blindado por essa essência, por essa energia captada na base da família. E aí quando a coisa foi evoluindo, o tempo todo o meu apoio foi a família. Então a família para mim é a base de tudo. Quando vai para o profissional, eu conseguia produzir porque eu tinha um apoio psicológico, moral, eu conseguia ter prazer em voltar para casa. E no trabalho, eu trouxe um pouco da família também, porque eu tratava as pessoas como se fosse extensão da minha família, então eu tinha prazer em ir para o trabalho. E assim sucessivamente, quando eu fui para o empreendedorismo, que eu comecei a constituir meus negócios, os meus colaboradores também eram tratados como extensão dessa família. E assim é até hoje, ou seja, família é a base de tudo, ou seja, eu vivo dos meus valores, a família é a base dos meus valores. Poxa vida, que legal, Geraldo. É bom saber, é bom que você compartilhe essas informações, porque, assim, minha opinião própria, minha opinião pessoal, a família você não pode perder nunca. Quando você perde a essência, quando você perde aqueles valores que você tem na família, você perde a graça da vida, né? Bom, eu conheço você, seu pai, né? Seu irmão é uma simpatia. E uma das coisas que eu mais admirei quando eu os conheci é a relação de família, é a emoção, e como seu pai lacrimeja quando fala dos filhos, quando fala da família, quando fala do orgulho que ele tem dos filhos. Então, você, por exemplo, para mim, eu aprendi a admirar você pelo exemplo de família, porque eu conheço seu pai, hoje conheci seu irmão, não tive a oportunidade de conhecer a sua mãe, mas quando seu pai fala de vocês, o espírito, a energia que ele fala de família, quando vocês falam do seu pai, para mim isso é o que mais eu prezo. Isso para mim é a base da construção do que eu chamo de credibilidade, porque o dinheiro você ganha por consequência. Você precisa ter valores, credibilidade, ética, conservar os costumes, né? Que é o respeito, que é a boa relação com as pessoas, e por consequência você acaba crescendo como pessoa e constituindo alguma coisa para deixar como legado. E tudo isso começa na base, que é uma base que eu já percebi que você tem, que é família. Até porque tem coisa que você não precisa nem falar, né? Ou as pessoas vão perceber, porque você pode maquiar a personalidade, mudar a roupa, disfarçar uma série de atitudes e movimentos, mas você não engana e não consegue maquiar ou esconder ou disfarçar a sua verdadeira personalidade. Então a energia, isso vem através da energia. A essência da personalidade vem da energia. Então você pode até mostrar uma personalidade diferenciada, mas quando você chega no lugar, a sua energia chega junto. E quem tem família, quem tem base, chega com energia boa.
chega com energia de valores e as pessoas conseguem perceber. Foi isso que eu percebi na sua família e é isso que eu dou mais valor quando eu encontro com as pessoas. Se elas têm base, se elas têm referência, se ela é gente que cuida de gente, se eles são pessoas que respeitam e cuidam de pessoa. Isso, o melhor lugar para você aprender isso e exercitar isso é na base, na família. Que legal, Geraldo. Você citou agora, isso estava até fora da pauta, mas pauta não importa. O importante é aqui, é o cara a cara. E você citou agora energia. Essa parte da energia, o seu lema, todo mundo sabe que é o pense positivo. Qual que é a energia que esse pense positivo carrega e o que isso pode trazer para a nossa vida? Olha, na realidade, o pense positivo é uma consequência da energia que eu tiro da gratidão. Eu levanto de manhã, Deus de pequenininho, eu tenho muita gratidão pela vida, por cada dia que se inicia. Então, por conta dessa energia, vem a criatividade, a espiritualidade, a positividade, vem a inspiração. Então, o positivo é uma consequência da boa energia que eu tenho comigo todos os dias, desde pequenininho, que eu consigo abastecê-la através da gratidão. Eu sou um cara grato por tudo, o tempo todo, desde pequenininho. Legal saber essa sua opinião sobre a gratidão também. Sem a gratidão é energia, perdi a é o propulsor isso, que faz com que você gere a energia boa. Exatamente. Se a gente não tiver gratidão lá no começo, a gente vai chegar no final mais cansado. As pessoas têm gratidão geralmente quando ganham presente, quando são premiados de alguma forma, ou quando se dão bem em alguma situação. Cara, você tem que ter gratidão porque você nasceu. E depois você tem que ter gratidão porque você tem mais um dia, que não tem nada que vale mais um dia. E as pessoas acham que gratidão ela tem que ter quando ela tem acerta uma situação material, consegue um relacionamento que ela queria. Não, a gratidão é pelo que você tem de melhor. O que você tem de melhor é a vida. E para você ter vida, você precisa do dia. Então, quando o dia começar, agradeça. Olha, cara, você me lembrou agora do meu avô. Meu avô, o pai do meu pai, ele já faleceu e assim... A lembrança que os meus tios, as minhas tias, a minha avó, que era a esposa dele, a lembrança que todo mundo tem do meu avô, antes era assim, antes de qualquer coisa, ele entrava na casa da pessoa, a primeira coisa que meu avô falava era graças a Deus. Graças a Deus. Na mesa, vamos almoçar, antes de qualquer coisa. E isso é a marca de todo mundo que lembra do meu avô, assim, a gente até se emociona de... Mas você vê que interessante, né? As pessoas falam que as pessoas ficam ultrapassadas, não. Tem determinadas coisas dos nossos costumes que tem a ver com os nossos valores que não tem que mudar. Então, isso tecnologia, inovação, armazenamento na nuvem, carro autônomo, que lindo, muita tecnologia, nuvem, ok. Mas os costumes, os verdadeiros valores têm que ser mantidos. A fé, a espiritualidade, a consideração pelas pessoas, o respeito mútuo, a hierarquia emocional, tipo assim, hierarquia não por imposição, mas por respeito, né? Exatamente. Familiar e tal. Respeitar os mais velhos. Isso. Tem uns costumes que eu acho que você modernizar isso é você andar para trás. Tipo assim, você perder a referência dos seus melhores valores, dos seus verdadeiros valores. É verdade, concordo plenamente nesse sentido. Eu lembro até uma vez aqui, as lembranças vão vindo, a gente vai falando. Eu lembro uma vez, eu estava na TV Cultura, e aí era um programa também de entrevista, e o entrevistado foi o Tony Ramos. E assim, o pessoal lá dentro da Globo, o Tony Ramos para eles é um querido. E ele passou o recado dele de que o que ele mantém hoje, o que ele vive hoje, os costumes de dizer por favor, obrigado, senhor, senhora, isso é uma coisa que ele tinha da infância. E é mais do que os costumes, é o detalhe, é o conservador cuidado. nos costumes. Eu acho que você precisa ser conservador nos costumes para não ficar sem referência. Porque se você perder essa referência, chega um ponto que você acha que está evoluindo e você vai se tornando uma pessoa fria e vazia. Aí a vida perde o sentido. Nós somos emocionais e é uma das coisas que mais ativa o nosso emocional, que mais nos conforta, é o aconchego, é o colo, é a família. Para isso você busca preservando os costumes. Aquela energia boa, aquele espírito de simplicidade, de família. Isso não tem tecnologia que substitua. É verdade. O que acontece dentro de casa o que acontece na mesa com a família não acontece em nenhum lugar do mundo. Então, mas você pode conseguir isso em qualquer lugar que você tiver, se você preservar os costumes. Você
pega os exemplos bons que você tem de casa, leva para o trabalho, leva para os seus relacionamentos, leva para quem você encontrar na rua e vice-versa. Pega os exemplos bons que você tem onde você trabalha, que você vê bons exemplos em todos os lugares, você transfere para casa. E você faz, em todos os lugares que você tiver, você faz ser o melhor lugar, preservando os costumes. Ah, sim, com certeza. Você falou agora dos costumes, do conservadorismo, eu concordo plenamente. E como agora você está entrando na carreira política, vai concorrer a senador, é isso mesmo, nessa eleição? Não é. Olha, eu tive a oportunidade de fazer isso, mas eu resolvi fazer uma coisa maior. Porque assim, quando você concorre a um cargo público, você acaba, no modelo que tem hoje de política, você acaba tendo que se isolar, porque o partido A, são muitos partidos, o partido A que não fala com o B, esquerda, direita, liberal, centro, meia esquerda. Cara, isso é uma forma que as pessoas arrumaram, mais uma forma de dividir as pessoas. Eu sou contra separar, dividir, julgar, rotular pessoas. Para mim não importa se o cara é da esquerda, da direita, do meio. Então, para mim são pessoas, são brasileiros que todo mundo tem o mesmo propósito. Todo mundo quer um país melhor, todo mundo quer segurança, todo mundo quer qualidade de vida, todo mundo quer emprego, quer oportunidade. Então eu acredito, eu fui para um movimento chamado Brasil 200. Brasil 200 é um movimento é um movimento apartidário, pró-partidário, prontinho para apoiar quem tem esse propósito de um Brasil melhor, de nós não pararmos de se envergonhar do que está acontecendo hoje e fazer as mudanças que o Brasil precisa. Então eu estou num movimento que não é partido político, e sim voltado para o engajamento das pessoas, para que as pessoas se interessem pela política, venham participar, venham fazer boas escolhas, mas boas escolhas de quem? Do partido A, do partido B? Não, boas escolhas de quem ele acredita, de quem ele tem um histórico de boa pessoa, para que nós possamos pôr gente que a gente possa admirar. Então, eu abri mão de ser candidato de um projeto de um partido para ser candidato de um projeto de um país melhor. Bonitas as palavras, eu concordo com você de que isso é outra criação do sistema. Esse negócio, assim, cada um tem a sua ideologia, mais voltado para a direita, para a esquerda e tal. É natural, faz parte do ser humano. Mas o que acontece? Essa semana mesmo, eu fui na Globo, assisti o programa do Pedro Bial, e o entrevistado foi o José Padilha, sabe? O diretor que fez Tropa de Elite. Ele está com uma série agora no Netflix, estou fazendo até propaganda sem querer, chama O Mecanismo, mas, assim, a história que ele contou, por que a série se chama O Mecanismo, é o que mais eu achei interessante, e eu concordo plenamente com o que ele disse, que foi justamente o ponto onde eu acho que você entrou no movimento pelo país e não pela política, porque o nome O Mecanismo é justamente isso, é um mecanismo de partidos, e ele disse outra coisa, além do mais, da sujeira que a gente sabe que acaba rolando, infelizmente, em muitos partidos, principalmente os grandes, os menores não têm tempo de televisão, etc. e tal. O que ele disse? Gente, quando o roubo, falando de corrupção mesmo, corrupção não tem ideologia. O cara pode ser do A, do B, do C, do D, do E, do F. Ele é corrupto e pronto. Né? Ele é ladrão e pronto. Então, e ele disse assim, por exemplo, ele falou, eu já li os ideais marxistas, os ideais da esquerda. Eu já li os ideais do John Locke, os ideais da direita. Não concordei plenamente nem com um e nem com o outro. Então, como que eu vou me rotular? Eu luto pelo meu país, eu luto pelo Brasil. Então, muito legal saber que você parou e pensou e quer levar realmente o país num outro patamar, porque a gente está preso, infelizmente, no mecanismo. E quanto mais pessoas estiverem dentro de um movimento que fuja desse mecanismo, melhor vai ser para a gente e mais muda o país. Olha, política, ninguém vive sem política. Você faz política dentro de casa. Você pode ser o mantenedor da sua casa. Você tem 3 mulheres e 3 filhos. Se você for fazer uma eleição, provavelmente você perca para vice, que é a mulher. Tipo assim, ou seja, você já precisa ali negociar para ver se você consegue algum voto dentro de casa, da sua própria casa. Então você imagine que na vida inteira você vai precisar se politizar, você vai precisar se comunicar, negociar,
para poder se conviver com as pessoas. Então a política é necessária, mas à medida que você faz política, mas não está preso numa ideologia específica, não está preso num estatuto de um partido que exige isso, que foi feito por meia dúzia de pessoas que tinha um propósito ou que tem um interesse pessoal. Quando você está solto e não tem um partido para estar preso, você faz escolha de pessoas que por acaso aquelas pessoas podem estar em algum partido porque a lei diz que ele precisaria estar no partido, mas você tem a liberdade de escolher pessoas. Então eu escolhi contribuir com a liberdade de orientar as pessoas a fazer também boas escolhas, mas independente de um partido, para justamente pensar num projeto maior que é para o país. Porque se o país estiver bem, é o propósito de todo mundo quer o melhor. Então essa é uma forma que eu entendi, que você fica mais livre, mais independente, o indivíduo mais forte, quando você não faz escolhas de sigla, e sim de pessoas. É isso mesmo, falou e disse, falou tudo. Geraldo, eu anotei aqui, você conhece o rinoceronte cacareco, mudando assim completamente, você já ouviu falar? Sim, um rinoceronte sim, um cacareco não. Então, eu vou falar a história aqui do rinoceronte cacareco, aí a gente vai dar um pouco de risada aqui, eu acho. Ó, quer ver, ó? O rinoceronte cacareco, ele foi eleito vereador, ele é realmente um rinoceronte, ele foi eleito vereador em São Paulo, nos anos 50 ou 60, eu só não lembro direito o ano. E o rinoceronte cacareco, ele virou uma personalidade da história, uma personalidade da história brasileira, da história da política mundial. Tanto é que tem até ele virou uma personalidade na Wikipédia. Você pesquisar lá cacareco, ele é uma pessoa. Então fala que ele morreu com 8 anos, fala o nome do pai dele, fala o nome dele, o nome da mãe dele. E o interessante dessa história é que dessa história a gente pode tirar uma lição. Por que será que o que levou a população de uma cidade como São Paulo a eleger um rinoceronte? Isso naquele tempo. Será que foi aquele voto nulo? Será que foi realmente as pessoas não estavam felizes com a política ou com as... Porque política por política não diz nada, mas com as pessoas que estão na política. E qual que é a lição que a gente pode tirar desse rinoceronte para hoje? Será que o povo hoje elege uns cacarecos por aí? Porque vou votar nesse que é doido porque os outros eu já conheço. Será que isso acontece hoje? Olha, infelizmente ainda aconteceu na última eleição. As pessoas na revolta é uma maneira das pessoas desabafarem a insatisfação com a política. Mas isso não funciona. Eu espero que na próxima eleição as pessoas não façam isso. A única coisa no Brasil e em todo lugar, principalmente no Brasil, eu não vou falar de outros lugares do mundo porque eu não sei qual é o modelo, a cultura de cada sistema político no mundo todo. Mas no Brasil, as pessoas se decepcionam com a política e fogem da política. Então, assim, ninguém vive sem política e as pessoas esquecem o seguinte, que é o único lugar, é o único momento onde você tem a oportunidade de buscar a igualdade. O seu voto é a única coisa que é igual nos seus direitos. O seu voto vale igual o voto do primeiro-ministro, do presidente. Então as pessoas deviam dar mais valor para isso e perceber o poder que ela tem na hora do voto. Ela tem todo o poder de transformação dos sonhos, de tudo que ela está buscando, ela tem a hora que ela vota, a hora que ela faz escolhas de quem vai regulamentar o padrão, o sistema político que faz parte da vida dela. O cara vai interferir na própria vida dela e ela vai dar uma carta em branco para o cara. Cara, se você vai dar uma carta em branco e você tem poder para fazer isso e fazer escolha, olha a importância que tem na hora do voto. Então, cara, não cancele, não terceirize, não fuja, não vote porque o cara é engraçado, porque o cara é palhaço, ou porque o cara é simpático, ou é ator de algum lugar e é bonito. Cara, não. O cara, lembra, esse cara vai administrar, vai interferir na sua vida e da sua família. Pensa no que você está fazendo. Pesquise em quem você está votando, que histórico que tem esse cara, se esse cara já foi gerador de oportunidades, se esse cara merece credibilidade, se as pessoas em volta desse cara o admira ou se o atura, este cara vai estar na sua cabeça, não é por 4 anos, dependendo das medidas que ele tome a hora que ele tem o posto, a hora que ele é eleito por você, ele pode interferir na sua vida e da sua família para o resto da vida. Então, as pessoas precisam tomar consciência da importância que é da atitude dela fazer boas escolhas. Se ela não tiver confiando em ninguém, você precisa acreditar nas pessoas. Se você não está acreditando naquele quadro que está lá, escolha alguém que você acredita ou vai você.
Mas não fuja e não terceirize a responsabilidade de alguém que vai interferir na sua vida. O que está acontecendo hoje no nosso cenário político é culpa nossa. Os empresários ficaram atrás da moita, ninguém quis saber, dava o santinho, não queria saber quem ia ganhar ou perder, cada um puxou uma sardinha para o seu lado, ou escolheu uma situação por interesse, e a população em si, descrente ou fazendo piada com aquilo, começou a votar nos rinocerontes. Então, agora os rinocerontes estão aí. Cabe a nós decidirmos se nós vamos viver na lama com eles ou se nós vamos trocar os rinocerontes por pessoas. Então, ou seja, está na hora de nós assumirmos a responsabilidade e fazermos boas escolhas, em vez de ficar lamentando e procurando o culpado por uma situação que foi criada por nós. É isso mesmo. Falando agora, fazendo um parênteses com essa historinha, eu mesmo fiz esse comparativo, porque o mundo hoje está maravilhado com um cara que chama Elon Musk. O Elon Musk, ele é o presidente da Tesla e tal, tá lançando nave para o espaço, fazendo coisa, assim, nave que ele vai reutilizar, coisa que a NASA nunca conseguiu até hoje. E ele, assim, como empresário, ele é um cara visionário, ele quer o carro elétrico, ele quer acabar com esse negócio de gasolina, porque interessa a alguém, né, o petróleo e tal, ele quer realmente que seja bem feito. E, por outro lado, o Brasil já teve o seu Elon Musk muitos anos atrás. Um parênteses que eu faço assim da história e da importância realmente da política. Esse cara era o senhor Amaral Gurgel. O senhor Amaral Gurgel, que era um visionário, ele teve o sonho de ter a primeira... Acreditou no país. A primeira montadora brasileira. Ele conseguiu fazer o que ele queria. E o senhor Amaral Gurgel, lá nos anos 70, ele era contra o álcool como combustível, porque ele pensava duas coisas. Primeiro, que o álcool deveria ser... Primeiro que as terras que tem no Brasil deveriam servir para produzir alimento. E, em segundo lugar, ele queria, lá nos anos 70, que os veículos de serviço público, seja ônibus, até carro, ele queria que fosse elétrico. Seu Amaral Gurgel, lá atrás, construiu uma van elétrica que rodava naquele tempo com aquela tecnologia daquela época. E, infelizmente, por conta de política, ele acabou, a gente depende, não tem como a gente falar, tem gente que se revolta e fala, não, mas é encostado do governo, ou esse daí vive de governo. O governo é nosso, a gente não tem que viver do governo. O governo tem que viver da gente, é o contrário. E o seu Amaral Gurgel precisou de dinheiro do governo, tanto é que na época, a marca do presidente da época, você vai lembrar melhor do que eu não sou desse tempo, é conhecimento que a gente adquiriu ao longo da vida, mas a marca do presidente na época era o Fusquinha, e o Fusquinha é alemão, não é brasileiro, o Gurgel era brasileiro, mas por conta de interesses políticos, interesse financeiro também, ele acabou quebrando foi desintegrando. E foi desintegrando. Então, assim, esses exemplos são importantes para a gente não esquecer da importância que a política tem, de que é nosso, o país é nosso, o país não é de... Está acontecendo isso hoje. Por exemplo, se você pegar a nossa lei trabalhista e a nossa lei fiscal, o nosso regime fiscal e trabalhista e o modelo fiscal e trabalhista que nós temos, impede que nós consigamos produzir num sertão. A burocracia impede que nós possamos ter um cassino no nosso próprio deserto por causa de interesse político. E aí nós saímos daqui para o cara que tem, quem vai no cassino é quem tem dinheiro. Só que o dinheiro é do Brasil. Ele sai daqui e vai gastar o dinheiro lá fora porque as pessoas da política pensam pequeno e não resolve aqui. Fica com ideologia, com um problema de religião e não faz o óbvio. Falta dinheiro porque falta você ter a cabeça aberta, falta as pessoas fazerem o óbvio e não fazem. Cara, não precisa reinventar a roda, tá tudo pronto. Qual que é a nossa referência mais próxima? Estados Unidos, vê o que estão fazendo lá, ajusta para a nossa realidade e faz aqui. E eles não fazem. Você pega a China, hoje tudo se traz da China, por quê? Você vai produzir lá no sertão, se você pôr uma fábrica no sertão, uma fábrica em qualquer desses lugares longínquos, quando as pessoas não têm emprego, não têm água, chega água, chega emprego, chega tudo se você pôr produtividade lá. Por que não tem? Porque o custo fiscal e o burocrático trabalhista é tão absurdo que as pessoas não deixam você trabalhar. Você coloca o cara lá, a lei trabalhista não deixa nada, o sindicato vai e complica mais um pouquinho, e aí o cara entende que o custo do Brasil é tão alto que compensa trazer da China. Cara, que insanidade é essa? As pessoas estão precisando de emprego aqui, o produto vai ser consumido aqui, e eles trazem meses de navio de lá para cá
E as pessoas passam fome aqui porque não tem atitude política de criar uma situação de oportunidade. O brasileiro não precisa de esmola, não precisa de cota. O brasileiro precisa de oportunidade, precisa de emprego. E se tivesse menos burocracia, um sistema fiscal mais simples e uma oportunidade de empreender, se você tentar empreender hoje, o Estado, em vez de ser o incentivador, ele é o complicador para que você abra uma empresa. É tanta dificuldade, é tanta burocracia, que o custo de abrir uma empresa convida você a ir para a informalidade. Então, ou seja, política faz toda a diferença. Então, quando as pessoas reclamam, elas precisam prestar atenção no seguinte: gente, muda a política, muda o legislativo, não é nem o presidente, é o legislativo, as pessoas que fazem a lei. Acerta o legislativo que você muda o seu país. Realmente, a carga tributária do Brasil é das maiores, se não a maior do mundo. Não maior do mundo. Assim, o nosso país, se comparado com qualquer país do mundo, é o país mais rico em recursos minerais, em extensão territorial. Se você for juntar tudo mesmo, se a gente for pesar na balança, o Brasil e politicamente é um dos mais pobres, democraticamente falando, a nível de política, é o mais pobre. Tipo assim, nós fazemos, mas a culpa é nossa. Nós temos, todo lugar que você vai, você tem qualidade. O Brasil tem gente aqui, cada empresa, cada sala, cada universidade, nós temos um monte de mini Harvard aqui, com gente preparada. Então, ou seja, nós sabemos fazer, mas nós temos um péssimo exemplo em quem a gente escolhe para dizer se pode fazer ou não. Ou seja, é culpa nossa. Um dos departamentos mais importantes para desenvolver um país é o modelo político. E para criar esse modelo, para fazer as leis, nós escolhemos um monte de gente não qualificada para fazer e acontece o que está aí. Então, ou seja, cara, não é possível que o brasileiro até vai continuar achando que ele é burro, que é assim mesmo, que é difícil mesmo, que o seu país é uma porcaria. Não, cara, toma atitude. O problema nosso é meia dúzia de maus políticos e maus gestores que não deixam o Brasil andar. Quem é que pode mudar isso? Nós, brasileiros. Como? Na urna. Não é na Paulista, numa avenida ou numa capital quebrando nada. É na urna. Toma atitude e vai mudar. Para de lamentar. As pessoas não tomam atitude de mudar, depois ficam meses lamentando. Falta emprego porque as empresas fecham. Ninguém aguenta sobreviver com esse modelo. E cada dia nós perdemos um tempão, uma oportunidade de buscar o lugar que nós merecemos, que é ser o melhor lugar do mundo. Você não acha também que parte desse problema é resultado do próprio sistema? Por exemplo, as pessoas no Brasil, se a gente for comparar, você pega a Coreia do Sul. Eu acho a Coreia do Sul, Estados Unidos, eles fazem bem, assim, se for comparar pelo tamanho do território deles, pela dificuldade que é administrar um negócio desse tamanho, assim como o Brasil, eles fazem um bom trabalho. Mas eu acho que tem até outros exemplos mais alternativos, melhores. Por exemplo, a Coreia do Sul era um país, aquela história de que chinês, de que coreano come cachorro, é porque era um país tão pobre, que eles não conseguiam ter gado lá e aí acabava tendo que... Comia o que tinha. E através da educação mesmo, da educação de escola, de governo, com projeto de governo, através da educação, a Coreia, que era um país onde as pessoas não tinham o que comer, a Coreia do Sul, hoje é uma potência mundial. E é um paizinho desse tamanho. E eu acho que é isso o que faz a diferença. Para isso que eu acredito que a gente precisa trabalhar mesmo, para angariar pessoas, para destruir esse sistema, porque aí quando o sistema estiver destruído, vai estar muito mais livre, a gente vai ser muito mais livre para poder nós mesmos entrar no sistema. Então, na realidade, quando você fala destruir o sistema, seria complicado e não é possível, tipo assim, não é uma realidade. O que você pode é melhorar o sistema, inovar o sistema e renovar. Como é que você faz isso? Através da política. Tudo começa na educação. São alguns pilares, né, para você formar uma pessoa do bem. Família, educação. Depois empreendedorismo. Não é difícil nós constituirmos família, é só a gente começar a resgatar os valores. E nós podemos fazer isso com os adultos que nós temos hoje. Aí esses mesmos adultos escolhem bons políticos que preservem os costumes, que tenha valor pelos costumes, que tenha valores, que seja conservador nos valores. Escolha bem o seu político, um cara que é família, que preserva a família. Esse cara vai se preocupar com a educação.
e aí você educa os novos, criança. Não estou falando universitário, precisa começar a educar na base. Educa a criança. A hora que você tiver educação, o empreendedorismo já está na veia do brasileiro. Ele vai estar mais preparado para empreender. E não tem para a Coreia, não tem para os Estados Unidos, porque com o recurso natural que nós temos, e se nós tivermos educação, empreendedor, e não tiver nenhum governo atrapalhando o empreendedorismo como tem hoje, cara, não tem para ninguém. Tem um tema agora que é muito atual, mas sempre existiu, só que deram um nome novo para isso. Não sei se você, Geraldo, tá antenado com isso, porque assim, a gente vai na correria do dia a dia, tem coisas que vai passando, até porque não faz muito, às vezes não faz muito parte da nossa vida, mas que é fake news, notícias falsas. Essas notícias, com boom agora, todo mundo tem acesso, todo mundo ali pode ter o seu canal, todo mundo tem internet e tal, tem aumentado o número dessas notícias falsas. Falando de fake news, eu assisti inclusive a entrevista que você deu pro Kim Kataguiri, do Movimento Brasil Livre. Tá. Eu queria saber qual que é essa relação, se foi só uma entrevista, ou se vocês têm uma relação mesmo de amigos ou de colegas, enfim. Porque o que aconteceu? O Movimento Brasil Livre, que é liderado por ele, eles compartilharam uma fake news. Não sei se eles montaram, provavelmente, pelo que foi apurado, eles montaram lá uma fake news, na época referente ao julgamento do Lula. Pegaram um vídeo que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo ali na ocasião, que era um pessoal quebrando tudo, e disseram que as pessoas estavam querendo tirar ele de dentro do tribunal lá, que ele estava falando com o Sérgio Moro. Ele, depois de um tempo, depois que mais de 400 mil pessoas viram, tiraram o vídeo do ar, só que não tiveram nem o cuidado, nem a humildade de colocar uma errata depois, de pedir uma desculpa. O que você pensa sobre isso e como que a gente lida com esse tipo de coisa? Olha, como eu disse para você, eu não julgo. Cada um tem os seus viés, né? Positivo e negativo. Eu acho que todos nós somos sujeitos a errar. Eu já fui entrevistado 2 vezes pelo pessoal do MBL. Eu acho aqueles caras, os meninos, você é um menino, eles também são meninos. Cara, são meninos com muita vontade de fazer diferença, são eles que vão lá para acampar na Câmara, são eles que vão lá atrás do cara que é corrupto. Então, da mesma forma que eles fazem um monte de coisa que ajuda, então, os meninos fazem isso. Agora, cara, você tem que ter muito peito e ter muito tranquilo, assim, tem que ser muito patriota, ter muito peito, ter muita atitude para fazer uma coisa dessa. Só que aí você vai no seu emocional, você está sempre acelerado. Desse mesmo pique, a coisa mais normal do mundo é você se empolgar e fazer uma besteira. Cara, quem é que não faz besteira todos os dias? A diferença é que, como eles estão na mídia, eles fazem uma besteira e aquilo cresce. Mas todo mundo faz besteira. Pior do que isso é você ir lá criticar uma pessoa que acabou de ser assassinada, como aconteceu agora no Rio, e pôr uma notícia contra aquela pessoa. Cara, que é isso? Que tamanho de ser humano que você é? Então, assim, existe fake news e fake news. Tipo assim, uma coisa é você errar numa situação que não vai prejudicar ninguém. É uma notícia que depois... Agora, tem uns negócios que é tão delicado, mas de qualquer maneira, tem 2 coisas. Tem a notícia que você põe, fake news ou não, e tem quem lê e acredita ou não. Cara, tem tanta coisa boa para você fazer. Se você ficar na internet lendo uma notícia e não vai se informar e passa a acreditar naquilo e começa a se basear naquilo, você é tão pequeno quanto quem pôs a notícia. Então, cara, não se deixa levar por isso, não. Quando você vê uma notícia, se informa e vai conferir. E quem pôs a notícia, ele tem que... Eu acho que todo mundo que foi prejudicado pode cobrar judicialmente ou não, pode cobrar através de uma nota. Se aquele cara vai ter atitude, não vai ter atitude, se ele tem o jeito dele de fazer, se ele entende que ele não fez nada errado, cara, isso quem tem que resolver. Nossa justiça funciona, o cara procura o direito dele e vai resolver. Mas eu, particularmente, com relação à MBL, eu acho que esses meninos fazem tantas coisas boas, mas eles são meninos, então é natural que eles também façam algumas besteiras e não sou eu que vou julgar.
política é importante, vamos aqui reunir os pontos. Fazer aquele resumão do telecurso. Atenção, tá na hora da revisão. Vamos lá. Isso eu entendo um pouquinho, porque assim, meu ramo sempre foi reciclagem. Desde catar latinha até agora tem uma lata maior, reciclagem. Então, agora está na hora de reciclar a política. Se reciclar e começar de novo, nós vamos melhorar o nosso país. A gente precisa saber baixar a cabeça e ter humildade. Dá uma baixadinha para saltar. Depois, é isso aí. É o ginasta. Exatamente. Mas como é que faz isso? Assumindo a responsabilidade. Para de ficar procurando o culpado. É o pessoal da esquerda, é o pessoal da direita, é os políticos velhos, é os políticos novos, é os empresários ladrão. Não. Para de olhar no retrovisor e ficar procurando, terceirizando a culpa. Cara, começa de novo e já sabe onde é que você errou. Faça de novo, faça bem feito. Então falamos de família, falamos de política, agora os 3 pilares, né? Vamos falar um pouquinho de empreendedorismo. Antes de falar de empreendedorismo, tem eu queria saber, você mesmo conta nas suas palestras, conta na internet, eu li o seu livro, inclusive, gente, eu recomendo o livro do Geraldo. É excepcional a história que ele conta. O mais legal é que é uma história real, né? Então leiam esse livro porque vale a pena. Ele fala da onde você saiu, onde você está. E eu queria saber, quebrou várias vezes. Resumidamente aqui, e trocando em miúdos, quais foram essas vezes e o que você aprendeu com elas? Olha, você falou do livro, o livro chama Catador de Sonhos por causa da referência das latinhas. E agora eu estou escrevendo um segundo livro que fala de valores, que é justamente o nosso assunto inicial, que é os valores. Onde começam os seus valores? Família, relacionamento, espiritualidade. Então, ou seja, o livro é a continuação do primeiro, mas falando especificamente dos valores, para as pessoas voltarem. Minha ideia é que as pessoas olhem o próximo livro e lembrem de resgatar os valores, porque se você for grande nos seus valores, você vai ser um grande ser humano e forte no resto que você resolver fazer. Então é muito importante as pessoas voltarem a trabalhar, a memorizar e buscar resgatar valores, resgatar os verdadeiros valores, que é o que constitui um ser humano do bem. Então, o segundo livro tem esse propósito. Com relação ao quebrar, por que eu estou te falando de valores? Falei do primeiro livro. O primeiro livro me fez ganhar, me fez empreender. O segundo livro já é eu um pouco mais formado, eu lembrando dos meus valores. E quando você falou em quebrar, tem toda essa referência. Todas as vezes que eu quebrava, eu não tinha problema, Deus de pequenininho, porque eu quebrava só o bolso. Eu nunca quebrei credibilidade, espiritualidade, valores, os meus valores. Eu nunca quebrei os valores, a ética, a seriedade, o respeito. Então, baseado na minha fortaleza de valores que eu tinha, da crença, de eu acreditar em mim, de eu acreditar no meu país, eu sou apaixonado pelo Brasil, eu sou patriota, eu acredito que é aqui que você faz diferença, porque aqui é a sua casa, essa é a sua segunda mãe. Esses valores impregnados que me fortaleciam, fazia com que quando eu ficava sem dinheiro, quebrar não era um problema, se você não quebrar os seus valores. Então, como eu nunca quebrei os meus valores, ficar sem dinheiro 2, 3, 4, 5, 6 vezes não foi um problema, porque eu tinha os valores. Com os valores eu ganhava de novo. Então, quando você fala, olha, você quebrou 5 vezes? Não, eu não quebrei 5 vezes, eu fiquei 5 vezes sem dinheiro. Quem que era o Geraldo Rufino? Quem que é Geraldo Rufino na essência? Desde lá, Minas Gerais, até aqui agora, aqui na minha frente, na frente das câmeras, o que você mantém? O que te mantém sendo Geraldo Rufino? Os meus 7 anos. A minha melhor fase é quando eu tinha 7 anos. Eu tinha meus valores constituídos, a minha personalidade bem formada pela minha mãe. A minha mãe dizia que eu ser pobre não era um problema, era uma situação que eu podia mudar. Eu ser negro era um privilégio e eu tinha que agradecer. E eu tinha que ter gratidão por cada dia que iniciava e através da gratidão eu fortalecia os meus outros valores. Que eu precisava acreditar em mim. E dizia até que eu era bonito, eu acreditava na minha mãe, né? Então, esse era o Geraldo feliz. E feliz por completo. E eu, inclusive, tinha mãe, perfeito. Um cara feliz e eu já me considerava um cara de sucesso. A personalidade estava pronta. Ninguém precisa mais que esse tempo para ter a personalidade. Isso ficou em mim. Esse é o mesmo cara que está aqui hoje. O mesmo cara que tem os mesmos valores, o mesmo cara que é tão feliz quando eu tinha 7 anos, que foi a minha melhor fase. E quando as pessoas me perguntam, qual foi a sua melhor fase nos meus 7 anos?
Porque assim, o dinheiro é uma consequência. E quando você ganha algum trocado, é o dinheiro que é seu, não o contrário. Então, como o dinheiro nunca foi a minha referência de felicidade ou de sucesso, eu entendo que ele é uma consequência. Então, o meu sucesso vem lá de trás, dos meus 7 anos. Então, o Geraldo Rufino, que tinha 7 anos, que tinha uma mãe que era a minha melhor mentora, a minha melhor coach, que eu era feliz, que eu jogava bola, que eu não julgava, não rotulava ninguém. O cara é ruim de bola, então põe ele no gol, junta todo mundo, com camisa, sem camisa, aquilo, e depois no final toma banho no rio. Esse é o Rufino feliz, e eu catava a minha latinha. Aqui hoje está o mesmo Rufino, que não põe rótulo nas pessoas, não julgo, gosto de todo mundo igual, não separo as pessoas, eu gosto das pessoas de verdade, eu sou feliz de verdade. E com relação à posição, eu digo que mudou o tamanho da lata, só isso. É o mesmo Geraldo com latas diferentes. É o mesmo Geraldo. E de costume, assim, hábito, isso você mantém também? Sim. Eu trabalhei no lixão, no aterro sanitário, catando latinha, e lá no lixo jogava-se muita coisa fora e eu achava coisa para comer. O que eu achava lá para comer que eu achava legal? Um salame, um queijo legal, para comer em casa o dinheiro dava para um ovo e um arroz, o mercado jogava fora sorvete de creme, eu lembro como se fosse hoje, de balde. Então, eu gosto de arroz com ovo e tomate. O sorvete que eu gosto é o sorvete que eu achava lá, o sorvete de creme. Eu gosto de um salame e tomar alguma coisa, comer um salame e um pedaço de queijo. Eu sou mineiro. Não mudou nada. Os meus costumes, os meus valores, os meus gostos, as coisas que eu gostava de fazer, o que eu gostava de consumir, mudou. Eu talvez tenha mudado de endereço só. Mas eu não mudei os meus costumes, eu preservo os meus costumes, os meus valores, a minha fortaleza, a minha blindagem, que é a minha referência de boa energia captada na família. Eu sou família 100%, eu continuo sendo família 100%, e lá continua sendo a minha melhor base, meus melhores valores. Ou seja, eu só mudei de endereço e mudou a nível de negócio, mudou o tamanho da lata. Eu sou a mesma pessoa. Eu tenho a mesma personalidade, eu sou a mesma pessoa, e às vezes eu tenho pena de alguns amigos que ganharam muito dinheiro e perderam o que ele tem de melhor. Ele perdeu ele perdeu a referência de personalidade, deixou de ser criança, deixou de ser feliz, deixou de sorrir, passou a julgar, a se preocupar, a ter medo, a se afastar das pessoas. Então, aí ele perde uma oportunidade, e as pessoas costumam dizer que aquele cara tem sucesso. Cara, sucesso para mim é muito mais que isso, tá? Sucesso para mim é o que eu tinha lá com 7 anos. E isso para mim faz parte dos meus valores e dos meus costumes. E é isso que eu preservo até hoje. Que legal. Então, assim, eu represento, até por conta da minha idade, o meio que eu vivo, eu represento o jovem do Brasil mesmo. O jovem que vai para a luta. Quem está em casa, se você pudesse passar um recado para o jovem, seja criança, adolescente, um recado para o jovem, para o brasileiro, qual que é o recado que você passa? Pode passar para essa câmera aqui. Olha, se eu tivesse que passar um recado para o jovem, eu vou passar o recado. Cara, quais são os seus valores? O que você considera importante na sua vida? O que te faz feliz? O que te faz sorrir? Pensa nisso e você vai ver o quanto você vale. A hora que você pegar a sua referência de valores, você vai ver que você é a cereja do bolo, você é a pessoa mais importante da sua vida. Quem é que reconhece isso? A sua mãe, que é a sua melhor referência. Então pegue a sua melhor referência, lembra que você é a cereja do bolo e que a pessoa que seguramente sabe valorizar isso é a sua mãe. Estabeleça esse relacionamento com a sua mãe, crie esse vínculo e passe a se guiar pela sua mãe. Você ouve político, você ouve o colega de escola, da faculdade, você ouve o traficante, você ouve o bandido, você ouve um monte de gente, você ouve coach, você ouve... Sem problema que você ouça todo mundo. Mas, cara, na hora de decidir, ouça a pessoa que mais gosta de você. Essa é a minha referência. Ouça a sua mãe. Ninguém gosta de você mais do que a sua mãe, nem você. Então, nem que seja por inteligência, busque força na sua referência e lembre onde estão os seus valores. E você vai ver que você vale muito mais do que você imagina. E para você ter sucesso, você só depende de você. Muito obrigado. Nosso papo foi... O bom é que foi leve, foi sem frescura. É de verdade, é espontâneo porque é de verdade. É de verdade, é isso aí. Então, muito obrigado, Geraldo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por estar aqui, por me receber, por tirar boa parte do seu tempo aí. Mas a gente só ganha. Mas é isso que o ser humano precisa resgatar.
as pessoas se acham muito importantes. Então, eles são, mas todos somos muito importantes. Agora as pessoas se acham muito importantes porque ele mudou de cadeira. Cara, aí é que você começou a ficar pequeno. Nós somos igualmente importantes. As pessoas precisam se conectar e lembrar que nós somos iguais, nós somos semelhantes, aprender a abraçar, a conviver, a compartilhar, a se aproximar do outro. Então, ou seja, nós precisamos resgatar os nossos valores. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês é só isso. É o que eu acredito, é o que eu acho que todo mundo deveria fazer, que é ter simplicidade, entender que nós somos iguais, que não tem ninguém com visão especial, com tal do QI, com mente mais elevada, com a visão diferenciada. Não, nós somos iguais. Um não é mais inteligente que o outro, um exercita mais o cérebro do que o outro. A massa cinzenta é igual para todos. E se você aprender a conviver com isso, a compartilhar isso, entender que o outro é seu semelhante e que nós somos a semelhança divina, você vai aprender a ter carinho pelo outro, vai aprender a abraçar. Você nunca mais vai perder a oportunidade de abraçar Deus, que Ele está no seu semelhante. É isso aí. E comentou agora, como você comentou agora, sobre a importância da família, a importância do ser humano. Tem uma pessoa que, pra gente, sempre muitas pessoas são importantes, mas falando da sua carreira mesmo, no mundo dos negócios, qual que foi a diferença que fez você trabalhar no Play Center? O que foi, quais foram os valores, quais foram as lições que você aprendeu para a sua carreira ali, naquele lugar? Olha, eu sempre aprendi desde pequenininho com pessoas. Eu sempre acreditei, sempre gostei das pessoas. Quando eu olho para as pessoas, e eu imagino que ela tem 7 anos. Não tem ninguém de 7 anos que é ruim. Então já fica fácil eu estabelecer relacionamento. É como se fosse um colega de escola, de boa, jogando bola. Eu olho para todo mundo assim. Isso faz com que você crie conexão e que você estabeleça relacionamento. Dali gera-se as oportunidades, na afinidade. Então, qualquer lugar que eu estive a vida inteira, no Play Center, na rua, no campo de futebol, na empresa, numa repartição pública, eu sempre tive facilidade para entrar e para sair em função da energia do relacionamento, porque eu me conecto com as pessoas e eu não julgo. Uma das maneiras de você se conectar com as pessoas é você não julgar a pessoa. Todos nós temos 90% de positividade. Você olha, foca a positividade e não fica olhando o resíduo. E você vai aprender a conviver com os diferentes. Nós somos diferentes. Nós não somos bons ou ruins, nós somos diferentes. O dia que você aprender a conviver com os diferentes, você vai ver que você pode ter sucesso em todo lugar que você for, porque tudo que você fizer na vida, você depende de uma pessoa, você se corresponde com a pessoa. Então, se você aprender a lidar com essa joia rara que tem entre céu e terra, que são as pessoas, você vai ver que você vai ser bem sucedido em tudo que você se propor a fazer, porque você nasce dependente, vive dependente e morre dependendo de uma pessoa. Nós somos interdependentes. Então aprenda a conviver com as pessoas, que esse é o segredo se você estiver buscando alguma coisa para não ser médio, para fazer acima da média. Depende muito de como é que você vai aprender a conviver com quem vai te apoiar, que é alguma pessoa, começando da sua casa, e dali para fora é tudo igual. Né? Eu acho que assim, as pessoas precisam voltar a resgatar esses valores. Por isso que eu falo tanto de valores, né? O valor que tem em cada semelhante. Só para a gente se situar aqui o exemplo do que eu falei, para o pessoal de casa entender também, quem talvez não conhece, é porque os seus amigos ali naquela ocasião diziam que o patrão lá, ele era racista. Sim. Você nem sabia o que era aquilo. Graças a Deus. Foi falar com o cara e conseguiu, e lógico, com trabalho e tudo, mas ganhou a oportunidade. Então, é isso mesmo. É você não julgar as pessoas e se estão dizendo isso desse ou daquele... Não se incomode de ser julgado. Porque assim, você precisa ter a atitude de não julgar. Mas você precisa entender que nós somos diferentes. Você não julgar não quer dizer que o outro não vai julgar ou pôr rótulo em você. Problema do outro. Porque assim, você só sofre se você deixar. O outro só faz mal para você se você aceitar o mal. Porque ele não está nem pondo a mão em você, ele está falando, ele está gesticulando, ele está indicando, ele está acusando. Deixa o cara. O importante é aquilo que você acredita, acredita em você. Nós somos iguais. O racismo, esse negócio é um problema sério, porque... Por que o negro sofre? Porque ele acredita que ele é menor. Ele não é menor. Por que eu nunca sofri? Porque minha mãe sempre me dizia que não era um problema, que era um privilégio. Então eu me olhava no espelho
E eu sorria para mim mesmo, porque eu agradeci o privilégio de ser negro, e eu agradeço a vida inteira. E as pessoas, a mãe lá, infelizmente, a mãe fala para ele que ele vai ter problema, porque ele nasceu daquela forma, é como se ele fosse um leproso. Cara, não, você é privilegiado, nós temos um monte de vantagem a pele negra. Depois que você nasce, você quer vida. Para você ter vida, o que mais você preza é a saúde. Para você ter saúde, você precisa ter resistência. Quem mais tem resistência na cor de pele é o negro. Cara, só isso já justifica o privilégio de ser negro. Aquela brincadeira de que negro não envelhece, né? Negro tem um monte de vantagem de ser negro, só que as pessoas, em vez de olhar o copo meio cheio, olham o copo meio vazio, porque já virou moda. Tipo assim, como se você fosse uma vítima. Não, você não é uma vítima, você é um privilegiado. Eu aprendi isso cedo, então isso para mim nunca foi um problema. Agora, mas falar é fácil, porque na situação que você está... Não. Já era fácil na favela, porque eu já acreditava em mim na favela. A diferença é essa. O que você acredita? Quando você acredita em você, não importa se você está na favela, se você está na periferia ou se você está no palácio. Quem vai fazer a sua história, quem vai ser protagonista da sua história é você. Então vamos aqui fechar um bate-bola, jogo rápido. Eu falo uma palavra e você fala outra. Família, em uma palavra. Tudo. Tudo. Empreendedorismo. Empreendedorismo. Sucesso. Sucesso. Amigos. Todos. E todos são? Amigos. Amigos, é isso aí. Obrigado, Geraldo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado o que sua filha diz de você, o que sua filha fala de você, ela tá certíssima. Você é irritantemente feliz. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Valeu, meu Deus. Obrigado pelo carinho.